Bom, resolvendo agora a letra B e a D, que estão na forma de número decimal, para a gente fazer essa divisão, a gente tem que primeiro igualar a quantidade de casas decimais deles. Então, observe que o 0,32 tem 2 algarismos após a vírgula, então 2 casas decimais. E o 0,5 tem apenas uma, então eu vou precisar acrescentar um zero aqui no final do 0,5 para ele virar 0,50. Tá bom? O sinal eu não preciso colocar, porque eu vou fazer o jogo de sinal aqui quando eu for colocar o resultado final, e esse resultado final será positivo, já que menos com menos será mais, tá bom? Depois que a gente iguala a quantidade de casa decimal, a gente tira a vírgula. Então, tirando a vírgula, o primeiro valor, né, vai ficar 0,32, que só vale 32, e o segundo vai ficar 0,50, que só vale 50. Então, a gente tem que fazer a divisão do 32 pelo 50. Só que isso não é possível, porque 32 é menor do que 50. Então, a gente usa aquele truque de botar o zero, acrescentar o zero para o número ficar maior e colocar a vírgula no resultado. Como é o primeiro, a gente vai acrescentar o zero também aqui no resultado, para ele não começar só com a vírgula, tá? Então, a gente tem que ter um número na frente da vírgula, como não tem, a gente acrescenta o zero. E aí eu vou fazer 320 dividido por 50, isso vai dar mais ou menos 6, porque 6 vezes 5 dá 30, então 6 vezes 50 dá 300. Para o 320 que eu queria, fica faltando 20. 20 é menor do que 50, então novamente eu vou ter que pegar o zero emprestado. Como já tem vírgula lá no resultado, não precisa acrescentar outra vírgula, obviamente. E aí a gente vai fazer 200 dividido por 50, que vai dar exatamente 4, porque 4 vezes 5 é 20, então 4 vezes 50 dá 200 certinho. Para o 200 que eu queria, não fica faltando nada. Então, esse resultado é positivo, como eu já sabia, e ele vai ser 0,64. Tá? Vou fazer o do lado. O do lado a mesma coisa. Avalie que os dois são positivos, um tem sinal de mais e o outro nem sinal tem, mas ele também é positivo. Mas com mais, então o resultado será positivo, certo? Então, eu vou ter que dividir o número 4 pelo número 0,25, mas observe que 0,25 tem 2 casas decimais e o 4 nenhuma. Então, eu vou ter que colocar a vírgula e 2 casas decimais para que eles fiquem com a quantidade de casas decimais iguais, para que eu possa fazer a divisão. Depois que eu faço essa equiparação, para que eles fiquem com a mesma quantidade de casas decimais, aí sim eu faço a divisão. Eu vou ter 400, que é o número sem a vírgula, dividido por 25, né? Já que 0,25, 0 na frente não tem valor. 400 dividido por 25 vai dar exatamente 16. Eu posso fazer por partes, eu posso colocar o 16 aqui, eu posso fazer por partes. Vou fazer por partes, para a gente não precisar pensar num número tão grande. 4 é menor do que 25, então eu vou pegar o zero, ele vai formar 40. 40 dividido por 25 vai dar 1, porque 1 vezes 25 dá 25. Para o 40 que eu queria chegar, fica faltando 15. Aí esse zero aqui do lado, ó, eu desço do lado do 50. Então, ele não é um empréstimo, eu não vou colocar vírgula. Vai ficar 150 dividido por 25, que dá exatamente 6. 6 vezes 25 dá exatamente 150. Para o 150 que eu queria, não fica faltando nada, tá vendo? Então, dá aquele 16 que eu já sabia. Só que como era uma conta muito grande para se fazer de cabeça, você pode fazer muito bem devagar e não tem problema nenhum, tá? Faz no seu ritmo. Esse 16 será positivo, que eu já tinha falado, né? Por conta do sinal, os dois números da pergunta são positivos, então o resultado é positivo também, tá? Não necessariamente quando a gente está fazendo uma divisão com número decimal, o resultado será decimal. Ele pode ser decimal ou não, como foi o caso, né? Nesse caso, o resultado final, mesmo a gente tendo feito uma divisão com número decimal, foi um valor inteiro, que foi o número 16.